Oi pessoal, sou o professor Eduardo e nós vamos começar aqui a explicar, né, sobre o que? Sobre as atividades, o caderno de atividades, né, que seria somente destinado aos exercícios, e essa aula é destinada a quem? Aos alunos do sétimo ano. Então, na página 25, né, o título é Criar com Palavras, né, claro, né, está incluso na unidade 4. Então, o que vocês podem observar logo inicialmente? Vai falar sobre recursos estilísticos, né, sentido figurado, e recursos de construção, que foi explicado, que é sentido figurado no vídeo, sobre a unidade 4, que está dividida em primeira parte e segunda parte. E aqui logo abaixo vocês podem ver o que? Algumas figuras, né, de linguagem ou recursos estilísticos, que são quais? A metáfora, a personificação, a metonímia, a rima, a literação, a assonância e o trocadilho, certo? Então, aqui na primeira questão, o que deve ser feito? Vocês vão ler, né, esse poema, que você já sabe basicamente o que é, né, o que é um poema, e fazer o quê? Ler os poemas dele e em seguida resolver as atividades. Quais? Começar. A. Você gostou do poema? Por quê? Por qual motivo? Você realmente gostou desse poema? Então você tem que colocar aí, logo nessas linhas, né, abaixo, o quê? O motivo de você realmente ter gostado desse poema. Na página 26, você vai fazer o quê? Vai reler os dois primeiros versos, né? Sabe que o verso é o quê? As linhas do poema. Então vocês vão ler esse verso aqui: para a chuva, a terra acorda. Para compreender bem o início do poema, é preciso entender o significado da palavra destacada. Explique. Para a chuva. Então você vai ter que explicar, né, essa palavra aqui utilizada nesse verso dentro do poema. Então você vai ter que explicar o uso dela. No item C, no poema há dois elementos da natureza que ajudam a primavera a se mostrar: a terra e o céu. A terra é personificada. Então, personificada lembra o quê? Personificação ou prosopopeia. Isto é, assume características humanas. Transcreva do poema três formas verbais empregadas para construir a personificação da terra. Você vai escrever o quê? Três formas verbais empregadas para construir a personificação, ou seja, os verbos utilizados. D. O outro elemento que indica a chegada da primavera é o céu. Esse elemento é apresentado como o quê? Como uma metáfora, que já foi explicado, com sentido real, não figurado, também como um personificado ou como uma literação. Vocês vão marcar aqui, né, nesses parênteses. Item E. Releia os versos em que há a indicação de presença da primavera. A terra acorda e arruma a casa. A palavra casa está empregada no texto em sentido real ou figurado? Realmente ela está com esse sentido de fato de casa em si ou não, certo? Se ela tiver realmente com esse sentido de casa, de fato, né, do ambiente mesmo, casa, com quartos, telhado, tudo isso é o que? É sentido real. Se não for com esse sentido, é o sentido figurado. Então vocês vão fazer o que? Explicar isso. Item F. Assinale a alternativa à alternativa. Então é somente uma. Que, em sua opinião, melhor expressa o assunto do poema. Em seguida, justifique. Você vai ter que fazer o quê? Marcar aqui, né, nesse parênteses, qual deles você realmente expressa melhor, que você acha que expressa melhor o assunto do poema. Em seguida, justificar porque você realmente acha que seja esse. Segunda, leia o poema desse mesmo autor. Então aqui tem, né, 3 versos. Então nós podemos chamar isso aí de que mesmo, hein? Quando tem um poema somente com 3 versos, aí cai, não esqueça. E responder aos itens da página 27. Então, item A. O que mais chamou a sua atenção na leitura desse poema? Justifique sua resposta. B. Que preocupação é expressa no poema e justifica o título Ecologia? Qual é a parte que realmente mostra uma preocupação para justificar esse título, que é Ecologia? E vocês vão responder aqui nessas linhas. Item C. No último verso do poema, há um jogo feito a partir da combinação de 2 palavras. Que palavras são essas? D. Que nome recebe esse jogo de palavras? Qual é o nome? É metáfora, é metonímia, é trocadilho, é rima, é o quê? Certo? É isso que vocês vão colocar aqui no item D. Item E. Esse último verso provoca um efeito de humor no texto. Explico como isso acontece. Por que realmente ele pode gerar esse humor no texto em si? É isso que vocês vão explicar. Como é que acontece esse humor. Item F. O jogo de palavras foi possível por quê? Aí vocês vão observar aqui esses itens e marcar o ideal para essa pergunta. O jogo de palavras foi possível por causa de quê? Terceira. Leia a seguir um poema de Carlos Drummond de Andrade. Leia esse pequeno poema. E aqui no item A, o que você achou da leitura desse poema? Explique sua resposta. O que você achou claro? Achou objetivo? Achou que realmente ele está direcionado, está
bem escrito, de acordo também com o título. Esse título é o ideal para esse poema. É esse que você realmente vai responder aqui nesse item A. B. Explique o que pode significar a expressão máquina do tempo no contexto do poema. Então vocês vão ler esse poema aqui e vai ter que fazer o quê? Explicar a expressão máquina do tempo. Máquina do tempo. O que é que pode significar nesse poema aí? Esse trecho, né? Essa expressão máquina do tempo. Esses que vocês vão responder no item B da página 27, da terceira questão. Na página 28, né, continua, prossegue ainda com esse poema no item C. Por que se pode afirmar que a expressão máquina do tempo é uma metáfora? Por qual motivo? Aí o aluno vai ter que compreender o que é poema para responder esse item aqui. O que é poema e o que é, claro, né, principalmente metáfora. D. Pode-se afirmar que no poema estão expressos um sentimento pessimista e um sentimento otimista. Explique. O sentimento pessimista, qual é o sentimento pessimista? Você pode copiar aqui o trecho do poema que você considera o sentimento pessimista e explicar por que ele é pessimista. No caso do segundo tópico, você vai fazer o quê? Explicar, né, e mostrar também, no caso, a parte que diz o quê? Que é um sentimento otimista, né, ou seja, um sentimento mais positivo. Na quarta questão da página 28. Em propaganda, geralmente são empregados recursos expressivos para atrair a atenção do leitor, né, para ele poder enxergar melhor, para ele poder realmente visualizar, para ele poder dar importância. Leia a chamada de uma propaganda de biscoitos veiculada nos anos 1980. Tostines verde vende mais porque é fresquinho. Ou é fresquinho porque vende mais? Tostines, né, que é o produto, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Aí vocês vão fazer o quê? Responder a esses tópicos aqui. Assinale as alternativas, né? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Tem a alternativa ou as alternativas. Que melhor completa ou completam a frase a seguir. A sonoridade dessa construção fica bem evidente, sobretudo pela presença de quê? De repetição de palavras, foi isso que aconteceu. Aliteração, foi isso que ocorreu. Ritmo, é isso que aparece. Ou por assonância. Você marca aí, né, o item ou os itens que você considerar ideal. Quinta, é muito comum em brincadeiras infantis serem explorados recursos expressivos para torná-los mais atraentes, né? Isso aí torna mais atraente, principalmente para a criança, ouvir certo tipo de sonoridade, certo tipo de ritmo. Então você vai fazer o quê? Observar como isso ocorre no caso a seguir. A. Brincar com trava-língua significa falar o quê? Frases fluentemente, sem errar e o mais depressa que puder. Veja o que você consegue fazer lendo em voz alta esse trava-língua. Eu nem vou ler porque eu vou passar vergonha. Porque realmente isso aí, para mim, não dá. Porque tem que falar muito rápido, sem haver nenhum tipo de erro, certo? Então aqui seria o quê? Só mais um tipo de leitura para entreter, claro, o aluno, para ele conseguir, né, brincar com a própria leitura em si. Brincar o quê? Com os poemas. Até porque fala aqui no início que é o quê? Brincadeiras infantis, certo? Então, no item B, que recurso sonoro de construção é empregado para ressaltar essa brincadeira? Qual o recurso que é empregado aí? De sonoridade, certo? Tem que lembrar daquelas figuras de linguagem que foi comentado no vídeo, né, sobre a unidade 4. Continuando. Na página 29, a sexta questão, vocês vão ler esse poema aqui, né, da Marina, e dizer o quê? O que produz efeito sonoro na estrofe? Qual é o que produz esse efeito de som nesse trecho aí? Sétima, lê a frase a seguir. Sempre carrego lanchinhos comigo porque o relógio do meu estômago dispara várias vezes durante o dia. Qual é a metáfora presente nessa frase? O aluno necessita saber, sim, né, o que é metáfora para poder responder isso daí. Porque o item A fala o seguinte, ó, qual é a metáfora presente? Então o aluno precisa saber o que é metáfora para conseguir identificar nesse trecho qual é a metáfora que está aí presente. B. Explicar o sentido implícito, isto é, subentendido dessa metáfora. O que ela quer dizer? Porque não mostra logo ao leitor, mas ela quer dizer alguma coisa ao leitor, ela quer passar alguma informação ao leitor. Qual é essa informação que quer passar? Essa é a resposta do item B. Leia com atenção o trecho de um poema, né, de Cruz de Souza, poeta brasileiro do século qual? Século XIX. Então vocês vão ler isso daqui, que também, se eu não me engano, está no livro didático de vocês também, e responder. Um dos recursos empregados para produzir sonoridade foi a aliteração. Explica o que é a aliteração e dê um exemplo. Então vocês vão dizer o quê? O que é a aliteração primeiro e depois dar um exemplo de aliteração, né, que pode ser retirado desse trecho, sem problema algum.
No caso aqui da página 29, vai trabalhar com o quê? Com a questão da sonoridade das palavras, os sons e o significado, né, ou significados que elas podem ter. De acordo com o que você realmente vai pronunciar, ela pode sim mudar o quê? Mudar o sentido. Observa aqui que existe o que? Delatar e dilatar. Veja que a diferença é qual? Somente, né, a vogal, né, da primeira sílaba. Delatar, que se usa o que aí? Um E, e dilatar, que se usa o I. Porém, por conta dessa diferença, né, há o que? Significados, né, diferentes. Então é isso que vai ser trabalhado o quê? Nessa parte aqui do caderno de atividade de vocês. Aqui nessa primeiro tópico, né, dessa primeira parte aqui da página 30, vocês vão ter que fazer o uso do dicionário. Procurar no dicionário o significado de cada uma das palavras e colocar o que? Nesses espaços, nessas lacunas que estão aí, né? No caso, espaços em branco. Na página 31, vocês vão completar a coluna em que falta o significado da palavra. Só isso. Soar significa o quê? Fazer ouvir. Suar é o quê? Vocês vão botar o significado. Assoar é limpar a secreção nasal. Você vai assoar. Assoar é o quê? É isso que vocês vão fazer, procurar no dicionário e colocar o significado de cada uma das palavras que está aqui do lado direito do quadro, da página 31. No outro quadro aqui, né, da página 31 ainda, tem assim, complete a coluna em que falta o significado da palavra. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário. De novo, mais uma questão de consultar o dicionário. Na página 32, é o que vocês vão fazer. Escrever nos espaços a seguir, né, dessa primeira setinha aqui, o final das palavras. Use el com U, né, ou el com L. Visível, fiel, admirável, né, e por aí vai. Com el ou el. El com acento e U, e E e L. Continuando. Aqui abaixo vocês vão fazer o quê? Ler, né, as palavras que estão aqui, é óbvio, e a seguir em voz alta e preencher as lacunas com as letras U, ou que aqui, ó, salmoura, moldura, né? U ou L, né? Polpa, colchão, é com U ou é com L? Bebedouro, é com U ou é com L? Folgado, é com U ou é com L? É isso que vocês vão trabalhar aqui nessa parte aqui da página 32. E depois vão fazer o que? Separar por colunas. O que vocês escreveram com o que? Com o caso aí, com o L e depois com o U, certo? Continuando. Na página 33, aqui vocês vão observar o que? Já é o final de que? Com IO, IL e IU. Na questão abaixo, vocês vão completar com isso. Com L, com O ou com U. E em seguida, vocês vão ter que separar, né, cada um. As que escrever com IU, as que escrever com IL, as que escrever com IO, certo? Por exemplo, fácil. Fácil. Como é a escrita? Se tiver dúvidas, tem que consultar o dicionário. Tá bem aqui, ó. Se tiver dúvidas, consulte um dicionário. Na 33, isso. Aí na 34 vocês vão completar, né, o quadro, separando cada uma das palavras, seguindo. Desculpa. De novo aqui você vai fazer o quê? Também mais uma questão de prática, né, de palavras, vão fazer o quê? Escrever a seguir a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo dos seguintes verbos. Então vocês vão observar aqui o verbo cair, sentir, banir, cobrir, cuspir, falir, fugir, inserir, restituir, suprimir, sacudir, tingir e agredir. Vou fazer o quê? Copiar, né? Primeiro, bota assim, cair, 2 pontos. Qual é o pretérito perfeito do indicativo desse verbo cair? Vai colocar. Sentir, qual é o pretérito perfeito desse verbo sentir? E por aí vai. Com todos esses verbos que estão aqui, ó, certo? Na página 35, é conhecimento e teste. Aqui, né, vai existir o quê? Textos, também relacionados à questão das figuras de linguagem, que foi estudado na unidade, claro, tem que focar nisso, né? Ler essas tirinhas para responder as questões a seguir, que são normalmente a maioria aqui de marcar, né? Vocês podem observar que a maioria de marcar. E, caso se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, vai fazer o quê? Ir até os vídeos, né? O vídeo da unidade 4, que é dividido em 2 partes. Se não estiver na primeira, está na segunda, mas procure. E também consultar o que? O dicionário e também o que? O livro didático.
Não esqueçam isso, certo? Não esqueçam de sempre fazer essas pesquisas que realmente as questões pedem para o aluno fazer. Assim o aprendizado é o quê? Melhor para vocês. Vocês vão tendo mais carga de conhecimentos. Então, pessoal, a unidade 4 do caderno de atividades fica por aqui, certo? E nós voltamos na próxima aula, né, do caderno de atividades para explicar a vocês os pontos, né, os pontos das questões um a um, para não haver dúvida e nem haver nenhum tipo de problema. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula.